Olá, toda semana no Câmara Livre a gente se vale de nossa missão pública de conversar com os atores sociais de todas as frentes, vetores, conteúdos, ações. E a partir disso, você já sabe, a gente aproveita essa missão pública para entrar na sua sala e conversar com você sobre o nosso papel social, cada qual dentro da sua responsabilidade, dentro do seu projeto de vida, os nossos desafios da cidade, nossos pessoais como cidadão e do mundo em que a gente vive. E a cada nova experiência, num bate-papo na sua sala, com os nossos convidados, a gente quer sugerir a você que aproveite a nossa conversa para olhar o mundo ao seu redor. Por isso a gente agradece ter aceito o convite o Glauber Ricardo Oliveira Voida. Obrigado por estar conosco. Obrigado, Nelson. É um prazer estar aqui conversando, acho, com você, né? E com a plateia também, né? A população em si. Todos temos uma memória afetiva de infância. Um cheiro, um fato, um ato, um gosto, um susto, uma alegria, uma tristeza. Algo que nos aconteceu que por alguma razão, que é só sua, por isso é afetivo, agora de bate-pronto lhe vem. O quê? Acho que é a frequência escolar. Acho que quando eu ia à escola, né? Eu sempre um pouco peralta, né, querendo se divertir, não conhecendo muitas regras, né, e ali eu tinha dois diretores, né, na escola, que eles sempre acabavam me acompanhando, dando dura e mostrando para mim o que seria um papel de responsabilidade. Em Lençóis? Em Lençóis. Em Tá. Lençóis. Esses agentes sociais daquele período seu lá ainda estão entre nós? Está lá o diretor, o professor? Já se foram? Então, Eu lembro da minha professora Joana, de matemática, por isso que eu estou falando. Então, sim, o professor Cirineu, né, que foi diretor do Leonina, e a Maria José, que também foi diretora lá, vice-diretora. Então, eles sempre ajudaram a minha mãe ali, né, nesse processo de transição da infância para a adolescência, né, que não é fácil e precisa de um pouco de controle. Tá. Hoje, olhando para o tempo, embora bastante jovem ainda, mas você sabe que a gente costuma repetir aqui, o quanto é difícil com 17 anos você escolher um caminho, né, uma carreira, um horizonte. O jovem, né, com toda a sua efervescência, do metabolismo químico e da cabeça girando, fala, poxa, agora eu preciso definir uma profissão. Guardada essa observação, como foi para você, olhando para o seu próprio espelho para o tempo, lá aos 17, o Voida fala, poxa, eu vou fazer faculdade de serviço social. Como foi esse processo contigo? Já estava delineado, não? Não estava delineado. Eu nem sabia que existia o curso de serviço social em si, né? O que eu sempre quis, Nelson, eu acho que era colaborar com o outro. Acho que desde a época da escola eu estava ajudando meus colegas, fazendo prova. Eu sempre fui muito preocupado com os meus amigos ali. Tá. Então, na hora que vai se decidir o que você quer de carreira, o que eu queria era poder ajudar o próximo no sentido de trazer uma qualidade de vida. Então era isso. Eu acho que tinha algumas ideias ali que vêm de valores cristãos, do amor ao próximo. Eu falava, eu quero colaborar com o próximo. Você tem religião, tem fé, tem a sua espiritualidade? Eu tenho a minha espiritualidade. Eu gosto assim, do cristianismo, me identifico com os valores, né? Mas não frequento nada assim, é a minha espiritualidade. Tô comentando porque a minha origem da cidade pequenininha lá, o caminho normal, os pais católicos e tal, até que eu virei coroinha do padre, era aí na igreja. Então essa formação ficou lá dentro do meu horizonte de infância. De alguma forma isso forma um conjunto de valores, né, importantes aqui na frente para você, né, se pensar qual que é o teu papel como ser humano no mundo. Agora, você foi para a faculdade de serviço social pegando agora essa rasteira do aprendizado a partir da entrada na Instituição Toledo de Ensino aqui na IT. Como foi com você? A gente usa muito essa parametrização, essa referência para as pessoas pensarem do outro lado como estão acontecendo com elas lá. Estamos conversando com jovens e pais que precisam orientar os jovens lá também. Você foi descobrindo essa sua vontade, a questão do sentido coletivo, social, de que forma a faculdade, se ela ajudou ou não ela ajudou, neste teu pensamento? Assim, eu sempre tive vontade de colaborar com o próximo, mas eu não tinha consciência de direitos. Eu não sabia. Para mim, direitos e privilégios, não havia essa distinção. E aí, dentro desse processo, querendo colaborar, trabalhar para ajudar o próximo, eu descobri no edital lá um trabalho, que era ser conselheiro tutelar.
Entendi. E aí, dentro desse processo, as pessoas que estavam fazendo o recrutamento eram professoras do curso de serviço social. E elas olharam para mim e falaram, olha, você tem perfil de assistente social, já pensou nisso? Aí ele fez sentido as duas coisas. Eu falei, não, nunca pensei, nem sabia que existia um curso dessa ordem. Aí ela falou, olha, tá aqui, faz a matrícula lá, eu acho que tem vaga e tal. E aí eu vim pro curso para ser um bom profissional, para ser um bom conselheiro tutelar. Qual era a ideia? É um trabalho sério, de complexidade. O que eu pensei? Eu vou para a universidade e, diante dos problemas que eu tiver no cotidiano, a escola vai poder me ensinar, me explicar como resolver. Tá. Então eu começo a descobrir tanto a questão de direitos fundamentais e de políticas públicas no curso. E aí foi interessante, Nelson, que durante os 4 anos de faculdade, né, de curso... Você já estava conselheiro nesse período? Eu já estava como conselheiro. Que bom. E aí eu comecei a discutir junto à prefeitura, um jovem de 25 anos. Eu pegava a teoria dentro da universidade e eu começava a discutir junto com o secretário, junto com a prefeita local, para quê? Olha, aqui que tem que ser feito. Olha, essa política pública sua está aqui, precisa fazer isso. Então, a universidade, ela me deu sentido para aquela coisa que eu queria fazer, eu queria colaborar. E ela me mostra que como que nós garantimos direito? Por meio das políticas públicas. Então, foi nesse caminho. Muito bom, porque aí é um outro recorte aqui, né? É importante para a gente fazer. E como eu disse, cada conversa, bate-papo é uma experiência diferente sobre esse processo de vida, de ser cidadão social que a gente chama. E você é um ator social, como a gente também está desempenhando aqui. À medida em que você, no teu tempo, descobriu que o jovem que estava na faculdade apresentando o conhecimento sobre a prática, as políticas, a estruturação, todo o conhecimento acadêmico, e tinha o privilégio, né? Não é o privilégio, de poder experimentar isso em um desses segmentos que é o Conselho Tutelar, imagina que a sua cabeça foi se desdobrando. Pô, aqui tem essa política, drogas, adolescência, gravidez, violência em casa, evasão escolar, essas coisas foram mexendo com você? Foram. Porque o que acontece, Nelson? Eu entrei num dilema muito ético, porque o Conselho Tutelar, o conselheiro, ele é uma autoridade, ou seja, ele requisita. Sim. E ele requisita o poder público, o prefeito e os secretários, diante de falhas, de ausência de política pública. E aí eu comecei a identificar, se aquela criança ela está passando por uma situação de criminalidade, o envolvimento com o tráfico, é porque ele está evadido da escola. E se ele está evadido da escola, é porque o diretor da escola, o professor, ele não fez a gestão ali administrativa do controle da frequência e medidas pedagógicas para garantir a permanência na escola. Quando eu comecei a analisar essa questão, Nelson, de perceber que o Conselho Tutelar, ele é uma autoridade e ele requisita, mas eu requisitava serviço para o secretário de Educação e ele não conseguia cuidar do aluno, eu comecei a entrar numa crise ética. Eu falei, pô, o poder público não pode mentir, ele tem que cumprir. Tá. Agora eu estou requisitando e eles não estão cumprindo, existe alguma coisa errada aqui. E eu quase pensei, falei, cara, quer saber um negócio? Acho que eu vou para iniciativa privada. E o jovem quer resolver, né? O jovem aquela quer angústia da aflição que é boa, que quer resolver, não quer ver a questão ir para as gavetas e se perder no tempo. E eu fiquei até um pouco deprimido ali, sabe? Entrava no gabinete, ficava olhando assim, pô, não resolve. Não vai andar esse trem aqui, dá uma frustração. Mas aí, um dia eu lendo a Constituição, eu li o artigo 226, que fala: a família é a base da sociedade, vírgula, e tem proteção especial do Estado. A partir daquele momento, Nelson, eu comecei a entender que se eu quisesse de fato uma transformação social, eu tinha que tocar na base, que é a família. Tá. Depois eu cobro o poder público, mas nesse momento eu preciso conversar com essa família sobre as suas responsabilidades. Como é que você vê hoje, olhando para esse tempo, de todo esse aprendizado, né? E lógico, depois aí a gente vai falar os outros recortes aqui da tua bagagem adicional que foi acrescentando, lógico, hoje você está dentro da sala de aula,
Mas olha esse período ainda. Você está lá, conselheiro jovem, querendo transformar essa sociedade, com uma crise sua pessoal de cidadã, ali, fala, poxa, essas pessoas estão desassistidas, isso aqui está faltando, a gente deu alguns exemplos aqui, não. Poxa, essa família está no núcleo violento, aí chega lá o poder público do outro lado, olha, precisa ter o programa X, olha, essa gestão pública precisa ter esta política pública X, olha, o outro prefeito começou tal coisa, mas parou, as políticas são do Estado, não são de uma gestão, ou seja, vai ficando uma efervescência na sua cabeça. Em que momento esse estado de consciência ele fez eventualmente seguir o seguinte caminho? Bom, eu vou agora juntar a prática acadêmica lá, que ela estava em andamento, com o poder público precisa entender que isso aqui precisa sair do lugar. Numas férias de junho, assim, um dia uma diretora chegou lá no gabinete, né, entregando um calhamaço de alunos que estavam dando problema. Dano ao patrimônio público, evasão escolar, uso de droga, coisas comuns. Pichação, assim. Pichação, escola Idalina Canova de Barros. Uma escola que tinha 700 alunos. O Ministério Público, na época, desesperado, ninguém conseguia resolver. A diretora chegou lá, cumprindo burocracia, Maria Cleusa, né? Aí ela chegou, Nelson, e eu falei, Maria Cleusa, entra aqui, vem cá. Maria Cleusa, quantos problemas você tem lá na escola de fato? Nesse momento, Nelson, eu tive essa inspiração que eu me assumi como autoridade mesmo. Falei, pô, eu tenho que ter uma ação proativa. Tá. Chamei ela, falei, ó, me fala, quantos problemas você tem lá na escola? Individual, ali, sozinho. Universo, a pior escola de Lençóis, Idalina Canova de Barros. Ela falou, Glauber, acho que 10%. Tá, 70 então, já diminuiu. Aí eu parei assim, eu falei, Maria Cleusa, se eu resolver esses 10%, você consegue desenvolver a proposta pedagógica? Você consegue desenvolver? Falou, Glauber, eu consigo, mas acho que não vai dar não. Falei, então faz o seguinte, levanta para mim quem são esses casos e me manda que eu vou atender, vou ver o que eu consigo fazer. Uma semana depois ela me mandou. João, Maria, Francisco, Geraldo, pum, vamos mapear. Mandou. 25 casos. Eram 25. Às vezes o poder público, Nelson... Tinha núcleos disseminadores lá. Exato. Mas às vezes o poder público ele está tão fragilizado, desesperado com o cotidiano e sem garantias hierárquicas que ele superdimensiona. A escola achava que era um problema grande, isso chegava no Ministério Público e isso estava causando um caos social. O que eu peguei? Eu olhei os pais, eu olhei os casos, levantei, junto com o Código Penal, qual era a conduta criminal, infratora do adolescente, e eu pensei numa proposta pedagógica. Eu intimei os pais. Eu fiz um efeito. Imagina você chega na sua casa hoje, está o oficial de justiça lá. O que aconteceu? Efeito surpresa. E aí eu comecei a praticar algumas técnicas que eu aprendia na escola, na faculdade, ali. Eu intimei as famílias para comparecer no conselho tutelar. E quando os pais chegavam lá, eu fazia mais ou menos a árvore genealógica, né? Eu olhava e falava, Nelson, bom dia. Ô Nelson, quem é seu pai? Uma proposta pedagógica. É o fulano. E quem manda em você? É a minha mãe. Tá. Dona Maria, a senhora está aqui porque a senhora responde pelo teu filho e a gente precisa fazer um acerto de conta. Tudo pedagógico. Seu filho tem cometido isso, por exemplo, dano ao patrimônio público. Eu lia o Código Penal para eles e falava da pena. Evasão escolar, abandono intelectual, por exemplo, deixar sem justa causa de prover a instrução primária dos filhos. Lia para os pais. E nesse exercício pedagógico, a partir de uma autoridade, eu ia instruindo a família sobre a sua responsabilidade. Falava, olha, eu vou ter que mandar para o judiciário, porque a senhora não está cumprindo com a obrigação de guardar o seu filho. E naquele momento de caos, porque é um momento tenso, Nelson, os pais estão ali, vai ser processado, está diante de uma autoridade, o adolescente, bravo, mas diante da consequência que o seu pai ia sofrer, criava-se um clima para restaurar a harmonia da família. Entendi. Então eu ficava ali uma meia hora dialogando numa proposta pedagógica e no final, bom, beleza, vamos fazer um acordo aqui. Se você voltar para a escola, eu não mando para o fórum.
eu não vou processar. E aí a gente fazia um termo, ele preenchia e dava toda uma formalidade, uma liturgia, para que tivesse sentido aquele processo para ele. Essa experiência que você comenta, ela tem várias informações embutidas nessa, pensando estruturalmente aqui um olhar sobre o poder público. A sociedade, ela tem as suas dificuldades, seus obstáculos, suas impotências, seus defeitos, também suas virtudes, obviamente. Olhando para esse exemplo, quando você estava falando, eu me pensei o seguinte: de um lado você tinha o poder público, que estava assustado, ou se achando já incapaz em relação a alguma coisa, ou porque não tinha política pública, ou porque não estava preparado, ou outro viés, para resolver as políticas, porque na verdade ele tinha algum instrumento. Aí tem os instrumentos intermediários, né? O conselheiro tutelar está lá, segurando essas duas pontas. O judiciário, o Ministério Público, os programas de ação contra a violência lá do lado, a escola lá do outro lado, a assistência social lá do lugar onde você morava do outro lado, e a família do lado de cá. Cada qual com o seu nível de responsabilidade, consciente ou não. Você sentiu, nesse exemplo que você falou, primeiro, se eles se conversavam entre si, um ponto. Não conversavam. Não havia esse diálogo entre escola, acionando a rede, por exemplo, de assistência, que protege a família, a rede de saúde, que tem uma unidade de saúde ao lado da escola, para garantir um tratamento do uso de substâncias psicoativas, e não acessava também um trabalho complementar de profissionalização. Mas depois que eu atendi essa família, né, o que eu falava? Não, tudo bem, mas vamos fazer um acordo aqui. Como que a gente vai restaurar isso? Então eu fazia os encaminhamentos. Ok. Então eu encaminhei para a saúde, encaminhei para o Senai, e encaminhei para a questão da assistência. E devolvi para a escola. Falei, ó, tá aqui. E a partir de agora, qual é a proposta pedagógica individualizada para esse aluno? A gente está falando aqui, então, por esse pequeno exemplo, a vida é feita de recortes, né? E aqui a gente está fazendo do óbvio essencial. Sim. Eu vivo sempre falando isso, o óbvio às vezes é essencial. Se não tiver rede sistêmica, se não tiver políticas públicas engajadas e cada ator social desempenhando seu papel, não avança. E, Nelson, foi interessante, né? Isso foi nas férias do meio do ano. Voltou agosto e tal. Em novembro, a diretora deu uma entrevista falando que o problema de indisciplina na escola reduziu em 90%. Até que ponto, agora pegando cada um desses exemplos de novo, que é belíssimo, isso já daria um bate-papo sozinho, e que o seja se o for. A família, o núcleo da família, que você sentiu desse exemplo, olhando agora para o tempo, da consciência de responsabilização. Eram os típicos pais, não é comigo, ou porque tinham lá seus problemas também de violência, ou não. Eram alguns pais, puxa vida, eu estou falhando aqui, que entenderam e passaram a responder pelos seus papéis. Na minha experiência, está se permitindo exatamente esse discurso. Não posso mais com a vida do meu filho. E muitas vezes, Nelson, chegaram para mim e falaram, olha, Glauber, eu estou aqui entregando meu filho porque eu não posso mais com a vida dele. Como se ele tivesse o direito de fazer isso, né? Poxa. Então, mas aí é uma questão técnica, que cabe ao Perfeito, técnico, ao por isso que eu servidor estou público. fazendo o serviço do contrapeso aqui. E aí o que eu fiz, Nelson? Eu falei, o pai está desesperado, querendo uma solução. E o técnico precisa entender isso, o poder público precisa entender isso para amparar nesse momento. Não, tudo bem, então pode se despedir do seu filho. Pode dar tchau. Aí ela já assustava. Olha, mas eu só quero lembrar uma coisa, que o que está caracterizando aqui é abandono de incapaz. Boa. E a senhora vai responder por isso. Tem que chamar ela. E ainda pagar pensão alimentícia. Aí ela assusta. E aí volta a consciência. Entendi. Então, Nelson, hoje as relações elas estão frágeis. Nós não temos mais tolerância com quem amamos. A gente não tem mais essa tolerância. Então, diante dessa situação, queremos separar, não vai dar certo, cada um vai para o seu canto. Mas diante da ameaça, da perda, da morte, da separação, a gente reestabelece os vínculos. Então, como tecnicamente a gente pode fazer isso? E foi o que eu comecei a fazer. Legal. Eu vou sair de lá de novo, o recorte vai evoluindo aqui ao longo do tempo. Vou voltar de novo para você. Aí eu vou conversar com o Glauber de novo um pouquinho. Você fez serviço social, teve essa experiência com o Conselho Tutelar, imagino que tenha sido algo
fantástico do ponto de vista de experiência humana, social, do sentido coletivo que estava despertando em você. Mas você contou para a gente que depois você foi para especialização em gestão de políticas públicas, foi para o direito agora mais recentemente, está no mestrado sobre garantias de direitos. Por que você adotou esse caminho? Eram necessidades que você foi colocando dentro de si ou outra razão? Foi necessidades para poder melhorar o poder público. Eu acho que eu me vejo assim muito como um agente público. Por exemplo, como conselheiro tutelar, eu tinha condições, é uma autoridade, então eu permeava todas as políticas públicas. Eu permeava educação, saúde, assistência, o judiciário. Então eu conseguia dialogar. Porque o conselheiro tutelar, as pessoas não sabem muito bem o que ele é. Então dentro desse processo eu tinha um espaço. E eu comecei a dialogar. Então, quando eu vou buscar a especialização em gestão de políticas públicas, de fato, Nelson, é para entender essa sistemática. Okay. Como entender desde a questão da gravidez na adolescência? Como que eu vou garantir uma atenção primária, a saúde da mulher? Como que eu vou pensar a questão da educação infantil? Como que eu vou pensar essa questão da família que está numa situação de vulnerabilidade ou risco? E eu vou integrar para que o aluno, a criança não deixe a escola. Então, eu comecei a ir para a especialização para, de fato, melhorar as políticas públicas lá do município. Legal. Um outro recorte. Você comentou com a gente que acabou entre várias frentes de aprendizados, estudos e tal, se dedicando, talvez como ainda o tenha, do ponto de vista da sala de aula, como professor, mestre, é estudar e viver um pouco o que a gente chama de indicadores sociais. Né? É um dos desafios que eu comentei contigo aqui antes de gravar do jornalista. A gente fica doido com o negócio de jornalismo de dados. Aí o pessoal do outro lado vai pensar, falar, não, mas tem transparência, todo mundo tem que pôr tudo no site, a prefeita ou o prefeito X, o deputado, não, está todo lá. Não está tudo lá. Estão lá balanços, coisas técnicas, rubricas de balancetes de despesa orçamentária. O poder público, regra geral, tem uma dificuldade de alimentar dados de indicadores sociais como ferramenta de gestão interna e também de prestação de contas da sociedade. Aqui é um depoimento do jornalista. Como você, professor, com essa bagagem tudo, vê este item? Nelson, nós estamos num processo de construção da cidadania. Eu te admiro muito porque você está dentro desse processo, do processo de redemocratização do país. Até vi sua entrevista outro dia com o Fernando, né, Marcelo, ele falava, Nelson, todo esse debate do jovem, também jornalista, cobrando, e como que o Ministério Público foi se fortalecendo aqui em Bauru também. Então, quando a gente analisa a questão de indicadores, é uma coisa nova. Porque nós temos a inovação dentro do direito administrativo, pensando o princípio da eficiência pública, Sim. a partir de 98. Mas ninguém sabe fazer isso. Nós não sabemos fazer gestão. Na realidade, o que nós temos ainda é um modo de fazer gestão do patrimonialismo, do clientelismo. E isso é o que todos os políticos falam, não, eu vou ajudar esse, eu vou ajudar aquele. E não pensa sobre a perspectiva de garantir direitos fundamentais, para que a pessoa tenha a condição de seguir o seu caminho. Então, hoje, o problema que nós temos, e sobretudo num recorte de São Paulo, porque se você olha, por exemplo, estados do Nordeste, eles conseguem fazer gestão de indicadores e conseguem utilizar indicadores para reduzir os seus problemas. O problema que nós temos no estado de São Paulo é um problema político, porque o governo do PT, por exemplo, ele desenvolveu programas sociais com indicadores, vindo na esteira da questão do Bresser e também do Fernando Henrique Cardoso. Então, o Fernando Henrique Cardoso, ele cria, por exemplo, indicadores. Você olha o cadastro único, o Bolsa Família, ele vem da questão do Fernando Henrique Cardoso. E o PT, ele avançou. Porém, quando se cria o cadastro único, isso é muito interessante, Nelson, porque a Ruth Cardoso e o Betinho, ele falava o seguinte, olha, se nós não tivermos um cadastro para acompanhar essas famílias, para que elas possam sair da pobreza, é melhor você pegar um helicóptero,
passar e jogar dinheiro. E aí é a lei do mais forte. Nós precisamos de um cadastro para medir, para que a gente saiba quais são as necessidades dessa pessoa e da sua família e no longo de um tempo, 24 meses, nós possamos medir se ela saiu ou não. Isso em 2004. Sim. Porém, até hoje, nós não conseguimos discutir isso. E o próprio governo, por exemplo, da presidente Dilma, que não soube. Agora, o governo Lula, ele começou a fazer uma atualização sobre o cadastro único. E ele pegou e falou, não, vamos atualizar, porque o país, acho que dentro da gestão do governo Bolsonaro, nós entramos numa situação de muita pobreza, nós voltamos para o mapa da fome. Então foi necessário pensar ações para tirar a população brasileira da situação de pobreza. Mas como que a gente ia fazer isso? Não é dar dinheiro, apenas Bolsa Família, essa coisa. Não, nós vamos precisar garantir acesso a direitos, como você já pontuou, tarifa social. Quantos bauruenses não têm acesso à tarifa social aqui? Sim. O coordenador da CPFL falou, e qual é o problema? Às vezes um erro de digitação. Por isso que, pegando o gancho seu, que dá só isso no programa, sobre essa sistemática do CadÚnico e fazer recortes a esse desafio mesmo, quando você estava falando, me pensei em outra coisa aqui. Uma das críticas de debate, de crítica no sentido de diálogo, de dialética, sobre a questão dos programas sociais, o CadÚnico, o Bolsa Família, né, o BPC, cada qual lá, né, o pagamento do defeso para o pescador da Amazônia, era de que essa história, o poder público com política pública, não numa geração, vai ter que ter começo, meio e fim. E tem um estoque lá para trás, tem os problemas das dinâmicas sociais, mas eu não me refiro a isso. Eu me refiro a um programa que pegou essa escalada então no tempo, vamos pegar aí 20 anos, né, pegando desde Fernando Henrique até aqui, e a gente trocou o século com essa visão de que as políticas públicas têm que estar estruturadas, mas as condicionalidades fomos afrouxando. Até que ponto eu deixar de exigir que o valor da família, que não tem condição, que está lá com o filho, com o pobre, com o pescador que não pode ir na Piracema, então eu vou ter que dar uma subsistência para ele, mas desde que ele tenha a carteira de vacinação em dia, a frequência escolar mínima dos seus filhos, seja uma exigência de responsabilidade social. Como é que você vê isso como um instrumento de garantir essas políticas? Necessário, porque o que acontece, Nelson? Na realidade, quando a gente coloca essas condicionalidades, é para que ele possa ter acesso à escola, desenvolva habilidades e competência e possa ter o acesso a melhores postos de trabalho. O problema que nós temos, e isso é Sudeste e Sul, não é uma questão do Nordeste, é que nós não seguimos a cartilha das condicionalidades. Porque o que acontece, Nelson? É condições, é responsabilidade. Vou te dar o Bolsa Família, vou te ajudar por 24 meses, mas você tem condições, levar seu filho para a escola. É obrigação dos pais acompanhar a frequência escolar. Porém, se ele não leva e está registrado lá a falta, o diretor da escola vai lá no sistema do MEC e fala, não está frequentando. O pai vai sacar o dinheiro, o Bolsa Família, vai sacar o Bolsa Família. No momento que ele está sacando, não vai sacar o dinheiro, bloqueado. E aí está escrito lá, procure o Centro de Referência da Assistência Social. Um CRAS. Aí sabe o que acontece? A falta da sistemática, esse é o problema, que nós começamos a discutir. Chega no CRAS, a família chega e eu não sei o que aconteceu, cortaram meu bolsa. Meu bolsa foi cortado. E aí a técnica que não está fazendo o acompanhamento sistemático, e aqui em São Paulo não se faz, aqui em Bauru não se faz isso, esse acompanhamento sistemático dessa família, ela fica com dor, ela fala, pô, mas o que aconteceu? Ah, eu não sei, meu filho está indo na escola e não faz um estudo profundo e conversa junto com a escola. Aí o que ele faz? Acessa o sistema, entende que a família está numa situação de vulnerabilidade, de pobreza, e acaba faz um liberando. requerimento para liberar. Libera. É apertar um botão. Porque isso é de responsabilidade. Aí você acabou de jogar fora os sistemas de contrapeso, controles e de condicionalidades. Mas quando você olha, por exemplo, no Piauí,
Porque o ministro hoje do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, ele é do Piauí. Ele foi governador, ele trabalhou na Caixa e ele entende essa sistemática. A gente está conseguindo fazer com que a população em situação de miséria do Piauí saia. E o Estado está com indicadores muito bons. Então, Nelson, o que nós precisamos pensar, de novo, volta à questão da gestão das políticas públicas. E como que eu vou, então, treinar, desenvolver o servidor público para que a gente possa executar essa política com condicionalidades? Outro tema que dá um outro programa, você também na sala de aula, agora como professor, já trabalha entre vários temas, a ética das organizações. A gente vive também um desafio, a sociedade é um desafio, uma ebulição em movimento, dinâmica social, é algo, felizmente, que vai se movendo pelo bem e pelo mal, com avanços ou declínios ao longo do tempo. Mas vamos lá, ética de organizações. O terceiro setor tem sido cada vez mais importante do ponto de vista de fatia de participação orçamentária, inclusive, em políticas sociais, aqui não dá para fazer juízo de valor de todas, onde o Estado não consegue, ou ele é omisso, ou ele não vai. Por outro lado, a gente faz matérias aqui com o Tribunal de Contas direto e fala, pera lá, mas ele também tem que ser vigilante. Quem usa dinheiro público, sendo ou não do setor privado, tem que prestar contas como princípio e conceito da mesma forma que um organismo público estatal. E o Tribunal de Contas tem alertado, olha, não dá, eles não querem falar da folha de pagamento deles, quem que está lá, porque o político pode sim mandar parentes, o cara, porque no setor público havia de regra o concurso. Ou seja, a gente está falando de ética das organizações. O que você pensa sobre isso? O poder público, ele precisa disciplinar. O que nós temos a questão? Nós estamos terceirizando. Quando a gente faz a reforma administrativa, a ideia era, vamos chamar o terceiro setor para desenvolver ações, porque ele tem uma facilidade melhor. Mas essa execução desse serviço, o desenvolvimento dessas ações, Nelson, tem que ser diante dos objetivos do poder público. Por exemplo, hoje em Bauru eu tenho, falando de serviços de convivência, nós temos 28 mil crianças em situação de pobreza. A Secretaria de Assistência, ela tem serviços de convivência de execução direta? Não. Ela precisa do terceiro setor. Mas sabe qual é o problema que nós temos hoje, Nelson? Ele faz o chamamento público, dividiu no município, do território, precisa de vagas no Godói, precisa de vagas no Santa Cândida, lá no Pousada, que às vezes não tem condições, no Europa, não tem equipamentos, mas nós não estamos partindo dos indicadores da base do cadastro único. Porque a equipe técnica não faz a qualificação desses dados para dizer onde precisa. Então está havendo uma sobreposição. O poder público, ele precisa entender quais são os desafios, para que a partir desses desafios, ele chame o terceiro setor e fala, terceiro setor, vamos estabelecer um contrato aqui, um termo de colaboração? O contrato é esse, não é claro. O que nós temos hoje aqui é um Ctrl+C, Ctrl+V, que guardadas as proporções, remonta à época de Franciscato. Porque a época do Franciscato e do Nicolinha, né, o que acontece? As organizações batiam lá na prefeitura, batia, e aí o Franciscato chama a professora Egli, que foi a primeira assistente social, conversa com eles, vê lá o que dá para fazer. Então, buscando essa padronização do serviço, da década de 70, nós estamos num Ctrl+C, Ctrl+V desde então. Mas essa não é a ideia do SUAS, né, como conceito. Mas nós continuamos fazendo. Por isso que a gente precisa dessa crítica, e eu vejo que nesses últimos, suas matérias, tudo sobre a discussão sobre uma política de assistência mesmo, nós estamos começando a rever. Porque aí o que acontece? Eu chamo o terceiro setor, mas o poder público ainda olha com desconfiança e não deixa claro quais são as obrigações do terceiro setor e como deve ser feito. Então nós precisamos, isso no estado de São Paulo e aqui em Bauru, começar a discutir qual é o regime jurídico dessa relação contratual. Poder público, que tem objetivos, erradicar a pobreza. É isso que nós temos. E nós temos recurso. Aqui em Bauru, 109 milhões este ano. Esse é o valor da questão da assistência social do orçamento só dessa política aqui. Para pensar a pobreza. Isso. Agora, como que nós estamos
aplicando esse recurso. Então, Nelson, quando eu falo da questão do terceiro setor, nós precisamos pensar o seguinte: o terceiro setor está aí, é uma organização, quer colaborar, mas as regras não são claras. Não foi com o Rodrigo, não foi com o Gazeta e não está sendo com a Suelen. E não por vontade, é porque não sabem. Por isso que o nosso desafio, e até a escola, os vereadores, o jornalismo, é nós pensarmos melhor, porque, de novo eu volto, nós estamos num processo de construção dessa ideia de cidadania. Falar um pouco o olhar do professor, de quem também foi aluno, lógico que está lá na universidade, está se especializando. Vou usar como referência, analogia, o curso de jornalismo. Tá? Eu costumo ir na universidade, de onde eu vim, de onde eu formei, e quebrei esse ciclo da estratificação social lá da pobreza rural de Itaberá, porque estudei escola pública e acabei entrando na universidade. E aí, do lado de cá agora, depois de um bom tempo de jornalismo, eu frequentemente, quando tenho oportunidade, eu faço uma crítica propositiva para a universidade, falando para eles: vocês precisam sair da bolha. Ah, mas o poder público não conversa comigo, não sei o que. Eu falo, não. Ninguém disse que é fácil. Mas se eles não saírem da bolha, eles ficam dentro do núcleo de laboratório, graduação, de discussão de conhecimento lá, sem ter algum nível de, nem vou dizer de comprometimento, mas de participação social. Não dá para ficar lá isolado no campus. Essa é uma das possíveis visões. Eu não estou dizendo que está certo ou está errado, só estou pondo como referência. De que forma a faculdade de serviço social pode conversar ou conversa com o poder público em relação a isso? Estamos conversando. Por exemplo, Nelson, eu acho que essa relação de atores, por exemplo, o jornalismo. Hoje em Bauru nós temos o ecossistema de inovação, encabeçado, por exemplo, pela Unesp. Ali você tem o professor Carbone, o Hermers, aí nós temos o professor Carrijo, nós temos o pessoal da FIB, da ETEC, que nós estamos começando a pensar em problemas da cidade. Então, hoje, a IT, por exemplo, eu vejo o professor Carrijo. O Carrijo, ele tem me levado a conselhos para pensar, por exemplo, o Condema. E aí nós estamos pensando a questão do meio ambiente. E aí, por que eu vou para o curso de administração? Por que eu vou para o curso de economia pensando o terceiro setor, mas a responsabilidade das empresas? Porque nós estamos aqui com a questão de uma grande empresa, a Bracel. Sim. Eucalipto. E há uma discussão, às vezes não tão clara, sobre a questão do impacto no nosso meio ambiente. Tá. E como que nós estamos dialogando sobre a questão dos nossos recursos hídricos? Sim. O impacto que começa aqui em Agudos. Sim. O descarte do nosso, por exemplo, do nosso tratamento de esgoto lá em Pederneiras. Então, hoje, esse ecossistema, ele tem buscado discutir, tanto localmente, por exemplo, o Condema e outros conselhos, mas também já em Agudos, em Pederneiras, para que a gente possa, sabe, Nelson, entender essa integração regional. Então, hoje, eu vejo que você faz esse debate sobre a bolha, fala, como que a gente pode sair para a bolha? Hoje nós temos esse ecossistema. É algo inicial, um pouco tímido, mas uma vez por mês, as organizações, as entidades, as instituições de ensino superior, elas se reúnem, discutem junto com a CDCOM, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para pensar como nós podemos ajudar. E estamos fazendo essa discussão. Muito timidamente. Não, mas é muito bom, por isso que a gente conversa sempre em relação a isso. A gente está falando o tempo todo, Glauber, de dedicar um tempo da tua formação profissional, do teu esforço coletivo, do cidadão. No fundo, a gente está falando aqui sobre cidadania. Essa é uma expressão, eu chamo muito de ator social aqui, né, que é a função de cada um, de tentar, através da nossa conversa aqui, do nosso recorte, também, como sugestão aqui, se me permite, a colocar um embrião para as pessoas despertarem. Seja um ator social, participe em algum modo na sua instância, no seu canto. Não importa se você é membro de uma... Não importa muito se você é membro de uma cooperativa de reciclável que está lá no Ferradura. Você é um ator social, para as pessoas entenderem que cada um dentro do seu quadradinho, dentro do seu, pode sair fora dessa bolha. É interessante, né? Você comentando a questão das cooperativas de reciclagem. Hoje, participando do Condema, né, o professor Carrijo, o professor Rodrigo
nós começamos a pensar em como a instituição pode conversar com essas pessoas que estão numa situação de muita vulnerabilidade. Catar material reciclagem não é um trabalho fácil. Sim. E às vezes eles estão para sobreviver. Então nós estamos começando a desenvolver projetos com eles, e aí é um acompanhamento, por exemplo, 5S, conceitos de segurança e como que a gente poderia agregar mais valor. Porque às vezes eles nem conseguem compreender o valor de cada material. Então, eu vejo que dentro desse processo de cidadania, nós estamos, eu acho que como universidade, fazendo esse projeto de extensão para que eles possam, como eu inicialmente lá, como conselheiro tutelar, eu quase fiquei deprimido, falei, vou sair daqui. Mas quando eu começo a entender que trazer qualidade de vida para as pessoas, na realidade, é apenas garantir direitos fundamentais, isso mudou minha perspectiva. E o que me faz entender isso, Nelson? Não é a leitura, a gente não tem muito tempo para fazer leituras de livros. A imprensa. E hoje nós estamos numa era que você tem muito acesso à comunicação, à informação. Então eu agradeço muito, faço aqui publicamente, eu acho que o seu trabalho como ator social tem trazido informações, para mim, inexperiente, para compreender toda essa complexidade. E nesse sentido, poder então, eu acho que, como que eu posso melhorar esse tipo de política pública? Como que eu posso melhorar o processo de trabalho do servidor ali? Então, Nelson, eu vejo que a imprensa, pelo menos para mim, tem sido essencial para, de fato, entender o cidadão. Glauber Voida, quando você não está na sala de aula, não está nas suas missões, não é o professor, então você gosta de fazer o quê? O que é o tempo seu? O tempo meu, Nelson, eu acho que ouvindo música, ouvindo poesia, né? Eu acho que, para entender, eu sempre falo para minha esposa, né? Eu falo que eu nunca estou assistindo um filme à toa ou eu estou ouvindo alguma coisa. Eu sempre estou tentando conectar com algo. Então, assisto bem pouco, mas alguma série, música, eu sempre estou olhando muita música. E gosto de estar conectado com a natureza. Tá. Conectado com a natureza. E uma coisa que está me chamando muita atenção, você começou inicialmente, né? Tá falando um pouco do seu irmão, olhando a questão da América Latina. Eu comecei a ouvir algumas músicas, tanto da Argentina quanto do Peru. E aí eles começam a falar, música assim, de índios, Tá. de povos originários. Os dialetos deles lá. E é uma cultura tão profunda, Nelson. Um contato com a natureza, de relação e até mesmo de desenvolvimento social, considerando a desigualdade no Peru, a desigualdade no Chile. Então eu tenho observado muito isso. Eu acho que a questão dos povos originários e como a América Latina, nesse processo mesmo de se fazer como um povo, né? Glauber Ricardo Oliveira Voida, a vida é essa efervescência, essa dinâmica? Não? Então, fica tranquilo. Que quebrar uma coisa aqui. Por favor. E é tão interessante isso, porque eu não olhava muito a América Latina. Mas depois que você começou a discutir, trazer a questão da ferrovia... Tá, eu tenho feito isso com a ferrovia. Que nós estamos discutindo essa ferrovia, a bioceânica, né? Eu comecei a olhar, até minha esposa trabalha também com a questão do transporte, e eu comecei a entender o Pacífico. Então eu fui olhar os povos originários, os povos ali do Chile, da Bolívia, também após uma provocação de todo o debate que você estava falando, que começou lá no Mato Grosso, né? A gente ficou um pouquinho de fora, sim, sobre a reativação da Malha Oeste. Sim, chegar lá em Alta Fogaça. E eu fico pensando nisso. Então, aí eu fui provocado e aí eu comecei a olhar os povos ali. A ideia é essa mesmo. Muito obrigado pelo recorte, e a gente diz aqui no Câmara Livre, é sempre um recorte dessa efervescência da vida. Obrigado por compartilhar conosco, quem está do lado de lá, e se eu não te deixei falar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Eu agradeço mesmo, assim, né? Eu acho que tá aqui em Bauru, né? Bauru, ela representa uma grande diversidade, né? Acho que nós somos um lugar de passagem, né? Começa com a Ferrovia Noroeste, agora com as universidades. A gente vem aqui e às vezes vai embora. Mas eu tenho pensado muito nisso. Como que a gente pode fazer dessa cidade uma cidade que pode ser
plural, que pode ser uma cidade boa para se viver. Então, eu vejo no bauruense nisso, mas eu vejo que há muita desconfiança. E às vezes parece que a gente não... demora para a gente acreditar. Então eu penso que a gente precisa pensar em como construir essa cidade. Uma cidade que seja boa para todos, que possa viver. Muito obrigado por ter repartido conosco aqui. Obrigado, Nelson. O Câmara Livre faz recortes dos nossos atores sociais, como eu disse na origem, sobre o nosso processo dinâmico da vida, de viver em sociedade, dentro do papel de cada um, que a gente tem entrado na sua casa para dar essa contribuição a partir desse nosso bate-papo de hoje. E é um documento público, você sabe disso, a gente sempre repete. Está tudo lá na página da TV Câmara, também no YouTube. É só clicar em vídeos. Esse programa é o de número 879. Até!